Oi pessoal, hoje a gente vai então corrigir a prova. Teve muitos que saíram mal nessa prova, alguns passaram, mas a maioria não conseguiu passar. Então a gente tem que fazer uma revisão do que a gente viu em aula e também essa videoaula vai ajudar vocês para estudar para reavaliação. Então é o seguinte, ó, primeira questão da prova, linearize as seguintes expressões. O que significa linearize? Linearize significa que a gente vai pegar uma expressão que está escrita não na forma de uma linha, mas na forma, ó, por exemplo, numerador, denominador, expoente, que não está em uma linha, tá? Por exemplo, o expoente ele está sobrescrito aqui. Aqui a gente tem uma fração, que são duas linhas. Então o que a gente vai fazer? A gente vai transformar essas expressões, colocar elas em uma só linha e, além disso, fazer o mapeamento de operadores. O que significa isso? A gente vai usar, aqui são utilizados os símbolos da aritmética tradicional. A gente vai usar os símbolos que o computador entende. Então, como é que a gente faz isso? Ó? A letra A, por exemplo. Letra A, o computador a gente usaria o dois pontos igual, que é o símbolo da atribuição. O que é a atribuição? É quando a gente salva um valor em uma variável. Por exemplo, se eu tivesse A dois pontos igual a 5, significa que essa linha no programa ela estaria fazendo com que o valor 5 fosse salvo na variável A. Então A é uma variável. O que é a variável? É um espaço na memória do computador onde a gente pode memorizar, guardar um valor. Tá? Então, aqui então temos uma atribuição. Seria atribuído a essa variável A o resultado do cálculo que a gente vai colocar aqui à direita do dois pontos igual. Então, primeira coisa, a gente olha para a expressão. O que a gente tem? Três parcelas, tá? E aí a gente vai fazer uma soma algébrica. Uma soma algébrica compreende a subtração e a soma em si. Mas então temos três parcelas que vão ser somadas. Essa parcela ela é calculada pelo computador simplesmente colocando asteriscos. O asterisco aqui a gente não tem mistério, ficaria 5 asterisco, que é a multiplicação, x. Tá? Depois a gente teria menos essa outra parcela aqui, ó, x elevado a tudo isso aqui, essa aqui é importante a gente analisar ela. Ó. Por quê? Bom, se a gente colocasse assim, ó, x, o elevado é o acento circunflexo, tá? Se a gente colocar assim, ó, está sendo elevado ao quê? 3 menos y divididos por 5 vezes x. A gente já chegou a falar que existe para o computador uma prioridade nas operações. Então, primeiro a gente sabe que o computador, ó, vamos colocar aqui, ó, prioridades de cálculo do computador. Primeiro, o que vai ser resolvido? Vai ser resolvido o que tiver entre parênteses. Vai ser resolvido o que está entre parênteses antes de se resolver o que está fora dos parênteses. Segundo, a gente vai resolver as exponenciações. Terceiro, o computador vai resolver as multiplicações e divisões também. Em último lugar, por último, o computador resolve as somas e subtrações, tá?
Então, já da aritmética tradicional, já é assim. A gente já sabe que se a gente tiver uma expressão com, por exemplo, 5 vezes 3 mais 2, isso aqui vai ser igual a quanto? A gente tem uma multiplicação e uma soma. Mas a gente já sabe da aritmética tradicional que a soma deve ser feita antes da. Quer dizer, a multiplicação deve ser feita antes da soma. Então, nesse caso, a gente teria 15 mais 2 resultaria em 17. A gente poderia fazer errado esse cálculo, né? Se a gente não soubesse dessa prioridade das operações. Se a gente fizesse 3 mais 2 primeiro, e aqui ia dar 5, vezes 5 ia dar 25. Estaria errado. Se a gente quisesse que fosse feita a soma primeiro, a gente teria que fazer 5 vezes 3 mais 2. Ó, o que aconteceu? A gente colocou parênteses. Os parênteses eles vão servir para modificar a prioridade convencional que a gente já tem. A prioridade normal ela é modificada pelos parênteses. Por quê? Porque o que está entre parênteses tem que ser resolvido antes do que está fora dos parênteses. Então, nesse caso aqui, a gente teria 5 vezes 5, que seria igual a 25. Então, percebem a diferença? Se a gente deixar pela prioridade normal das operações, é feito primeiro a multiplicação, tá? Vai dar 15, e por último a soma. Se a gente quiser modificar essa prioridade natural, a gente tem que usar parênteses, tá? Aí aqui, por exemplo, seria feita a soma antes da multiplicação. Por quê? Porque tem parêntese, indicando que a soma tem que ser feita antes do que tiver fora do parênteses, tá? Então, voltando aqui, a gente pegou que esse termo aqui da nossa expressão e escrevemos ele aqui, mas sem ter muito cuidado. Quando o computador pega essa parte da expressão, até vou colocá-la mais para cá separada. Vamos observar essa parte da expressão. O que ele calcula primeiro? Temos exponenciação, subtração, divisão, multiplicação. Bom, quando tiver essa situação, o computador vai calcular, olhando as prioridades. Essa aqui é a primeira coisa que é calculada. Maior prioridade vai ser o parênteses. Não tem parênteses. Vem o que depois? Exponenciação. Então o computador calcularia primeiro x elevado a 3. Mas a gente não quer que seja feito x elevado a 3. A gente quer que seja feito x elevado a tudo isso aqui, ó, 3 menos y divididos por 5 vezes x. Ou seja, tudo isso aqui tem que ser calculado antes, para que depois a gente eleve o x a esse resultado. Então, o que acontece? Se a gente deixasse assim como está, o que o computador ia calcular? Vamos inserir aqui do lado uma equação para mostrar o que o computador calcularia. Ó, ele ia calcular primeiro x ao cubo, né? Tem essas operações, ó, exponenciação, subtração, multiplicação e divisão. Multiplicação, divisão e a subtração estão depois da exponenciação. Então, primeiro seria a exponenciação. O que o computador ia calcular? Então, ia calcular primeiro x elevado ao cubo. Tá? Depois, calculado isso, o que ia sobrar? Ia sobrar subtração, divisão e multiplicação. Tendo divisão e multiplicação que tem mesma prioridade, o que seria calculado? Seria calculado da esquerda para a direita. Quando temos operações de mesma prioridade, no caso multiplicação e divisão, é calculado da esquerda para a direita. Então, o próximo valor calculado, esse x ao cubo já estaria salvo na memória, o resultado, né? Por exemplo, se x fosse 2,
x ao cubo ia dar 8, ia estar salvo na memória do computador, em algum lugar. Depois o computador ia calcular qual a operação, tendo divisão e multiplicação, que tem a mesma prioridade. Ia ser calculado da esquerda para a direita. Ia ser calculado, então, y divididos por 5. Ou seja, ia ser calculado y divididos por 5. Tá? Depois de calculado y divididos por 5, o que estaria faltando fazer? Teria ainda uma subtração e uma multiplicação. Tendo uma subtração e uma multiplicação, qual que tem maior prioridade? Qual que vem antes? Vem antes a multiplicação. Então, seria multiplicado esse resultado, que é o y dividido por 5, seria multiplicado por x. Tá? Por último, seria feita a subtração, que é a única operação que restou. Ou seja, ia ser somado x ao cubo com y dividido por 5 vezes x. Essa expressão corresponde a esta aqui? Não, não corresponde, porque o x está elevado só ao 3. E além disso, o y ele não ficou sendo dividido por 5 vezes x. A gente teve y dividido por 5 e depois esse resultado, y por 5, vezes x. Ou seja, ficou tudo errado. Então, primeira coisa, a gente queria que o x fosse elevado a todo esse expoente. Então, vamos colocar um parêntese para indicar que primeiro tem que ser calculado esse expoente. Tá? Depois, aqui a gente tem 3 menos y dividido por 5 vezes x. Esse y dividido por 5 vezes x, se a gente não colocar parênteses, a gente já viu que o cálculo fica errado. Porque aqui ó, a gente teria divisão e multiplicação. Agora considerando só o expoente. Ó. Agora só considerando o que está dentro do parênteses. Temos subtração, divisão e multiplicação. O que o computador calcula antes? Divisão e multiplicação. Ó. Por último, a subtração. Mas qual desses dois, ó, se tem a mesma prioridade, qual dos dois é calculado primeiro? Primeiro a divisão, porque está mais à esquerda. Então, ia calcular y sobre 5, que é isso aqui, que a gente já tinha escrito. E por último, é multiplicar por x, depois ia multiplicar por x. E por último, ia fazer 3 menos isso aqui. Novamente, esse expoente aqui corresponde a esse aqui? Não corresponde, porque o x ele deveria estar lá no denominador. Então, como é que a gente faz para que seja primeiro calculado o denominador dessa expressão, para depois ser feito y dividido por todo esse denominador? Novamente, a gente quer mudar a prioridade natural, normal. Vamos botar um parêntese. Agora, será que ficou certa essa expressão final? Vamos ver. A gente sabe que as prioridades do cálculo do computador vão ser quais? Primeiro, parênteses. Então, esse elevado aqui, essa exponenciação, a x elevado, vai ser a última coisa a ser feita. Primeiro vai ser feito isso aqui que está dentro do parênteses. Tá? Considerando essa seleção, temos novamente um parêntese. Então, significa que esse parêntese aqui vai ser feito antes da divisão e dessa subtração. Então, o que acontece? Ó? Sendo feito esse parêntese, como é que ficaria? Vamos inserir novamente aqui uma equação para a gente ver se ficaria correto. Então, primeiro seria feito os 5 vezes x, ó, 5 vezes x. Tá? O computador ia fazer esse cálculo e aguardar esse resultado. Depois, sobraria subtração e divisão. O que seria feito? Divisão, subtração. Primeiro, divisão. Então, ia-se fazer a divisão do y pelo resultado do parêntese, que é esse aqui é o resultado do parêntese. Então, e a gente ia ter então uma divisão do y pelo
resultado do parêntese. Tá lá. Por último, sobrou só a subtração. Então, ia ser feito, 3 menos y dividido por 5 vezes x. Tá certo? Agora sim, tá igualzinho. Né? Então, vejam que foi necessário esse parêntese para que todo esse denominador fosse calculado antes de dividir o y por todo o denominador. Tá? Além disso, o que aconteceu? A gente, feito esse parêntese, aqui já foi calculado todo, a gente já teria sido já calculado todo esse parêntese, todo o resultado aqui, tudo isso aqui. E por último ia ser feito x elevado a todo esse parêntese. Então ia ficar correto. Tá? Então, o resultado desse problema consistia apenas em a gente colocar esses dois parênteses. Porque fora isso, só tem aqui depois uma soma. E a gente sabe que o computador faria primeiro essa exponenciação, que a gente já viu que está correto, corresponde a esse termo aqui. Depois de feito esse resultado, o computador calcularia essa multiplicação, depois a subtração, por último a soma. Tá? Então seria essa aqui a resposta correta. A letra B. Agora a gente já entendeu algumas coisas. Por exemplo, quando a gente tem uma fração, a gente vai ter um numerador e um denominador. A gente tem que dividir todo o numerador por todo o denominador. Todo o numerador por todo o denominador. Então, quando a gente tiver uma operação, como por exemplo uma subtração, a gente vai precisar usar parênteses. Então, como é que ficaria a resposta da letra B? A gente teria que, primeiro vou fazer essa divisão, que seria a parte mais complicada. X menos y, eu vou ter que dividir por x elevado a 2 vezes y. Mas eu já sei que esse x vezes y vai precisar de parêntese. Além disso, vamos atentar nessa parte, no denominador. X elevado a 2 vezes y. Se eu deixar assim, como é que o computador vai calcular? Temos exponenciação e multiplicação. O computador calcularia primeiro, exponenciação, por último, a divisão. Ou seja, ia ser feito x elevado ao quadrado, x elevado a 2. Vamos colocar a equação para ver como é que ficaria. Seria feito primeiro, então, x elevado ao quadrado. Feito esse cálculo, ia ser feita a multiplicação pelo y. Né? Então, essa expressão aqui corresponderia, essa expressão linearizada, né, a expressão do computador, resultaria nessa expressão na matemática convencional. Mas não é essa expressão que a gente quer. A gente queria que o x fosse elevado a 2 vezes y. 2 vezes y teria que ser calculado antes. Então, nesse expoente aqui eu quero que x seja elevado a tudo isso aqui, eu vou ter que colocar um parênteses. Agora sim, x vai ser elevado ao resultado desse parêntese. Por quê? Parênteses tem prioridade sobre a exponenciação. Então, 2 vezes y é calculado. Como é que ficaria agora com parênteses? A primeira operação seria 2 vezes y. Depois de calculado 2 vezes y, né, foi calculado esse parêntese. Foi salvo o valor em algum lugar da memória do computador. Então, o x vai ser elevado a esse resultado, 2 vezes y. Aqui botei errado. X vai ser elevado ao 2 vezes y. Então, vou inserir aqui
a exponenciação, ó, o x seria elevado ao resultado do parênteses, que era 2y. Agora sim, ó, essa expressão agora corresponde à expressão que a gente desejava. Então, vejam que foi necessário colocar esse parênteses também. Por que aqui no x menos y foi necessário parênteses? Porque se eu não colocasse parênteses, o que ia acontecer? Seria calculado esse parênteses, tá? X elevado a esse parênteses, né? Olha pelas prioridades, primeiro parênteses, depois exponenciação, depois seria feito o quê? Divisão. Então como é que ficaria essa expressão aqui? Seria feito primeiro o parênteses, que era 2 vezes y, depois ia ser feita a exponenciação, seria o x elevado ao resultado do parênteses. Depois seria feita uma divisão y dividido por todo esse resultado aqui. Ou seja, y dividido por todo aquele resultado. Por último, restaria a subtração. Ou seja, a gente ia ter x menos y dividido por 2 elevado por x elevado a 2 vezes y. Ou seja, o x ia sair daqui do numerador. Então a gente vê que aqui é necessário a gente botar esse parênteses para que o computador calcule primeiro todo o denominador e depois divida pelo resultado dessa exponenciação. Vejam só, aqui a gente poderia colocar outro parêntese para dizer, ó, calcula todo o denominador, tudo isso aqui, todo o denominador, e divide pelo resultado do denominador, tá? Estaria certo essa maneira. Mas não é a maneira que usa menos parênteses. Esse aqui, na verdade, ele é um parêntese desnecessário. Por quê? Eu sei que vai ser calculado esse parêntese, x menos y, tudo bem, numerador. Eu sei que vai ser calculado esse parêntese, que é o expoente aqui do x. Tá? O que sobra depois que são calculados os parênteses? Sobra divisão e exponenciação. Qual vem antes? A exponenciação. Então seria feito x elevado a 2 vezes y, ia resultar em todo o resultado do denominador. Por último, seria feita então a divisão do resultado do numerador dividido pelo resultado do denominador. Tá? Então seria desnecessário aquele outro parêntese. Com esse parêntese eu estaria dizendo assim, ó, calcula essa exponenciação antes dessa divisão. Mas isso já é feito naturalmente, sem que a gente precise colocar esse parênteses, tá? Então, essa seria a resposta com menor quantidade de parênteses. Mas aí faltou o quê? Multiplicar o 5 por essa fração. Vamos fazer assim então, ó. Vamos colocar aqui o 5, só colocar 5 vezes a fração. Aqui, na verdade, o que acontecer? É calculado o denominador todo esse parênteses aqui do numerador, e aí depois é feito 5 vezes o numerador divididos por todo o denominador. Mas, o que acontece? O 5 está multiplicando a fração, só que a gente sabe da matemática que um número multiplicando uma fração é o mesmo que ele multiplicar só o denominador. Então não tem problema, aqui a gente não precisaria mais nenhum parêntese. Agora a letra C. Novamente, ó, vejam, temos fração. Quando houver fração,
se tiver mais de uma operação no numerador dessa fração, ó, por exemplo, a soma, a gente vai colocar a parêntese. Ó. 2 mais x, tá? Vezes. Aqui temos outra fração. No numerador também tem, não é um único número, ó, é uma outra operação. Então, vou colocar parênteses novamente. X menos 3, divididos por todo esse denominador. Aqui eu não vou precisar de parênteses. Por quê? Porque eu sei que a exponenciação vai ser feita, ó, o x elevado a 2 menos y vai ser feito antes da divisão aqui, ó. Vai ser feito antes da divisão, então eu não preciso colocar um parêntese assim, não preciso colocar esse parêntese indicando. Então, deixa em parênteses. Mas aqui para esse expoente eu preciso botar, ó, 2 menos y. Tem que colocar esse parêntese aqui. Por quê? Porque senão o x ia ser elevado só ao número 2. Né? Então seria elevado a 2 menos y. Para ser elevado a 2 menos y, a gente tem que botar o parêntese. Tá? Essa aqui seria a resposta com a menor quantidade de parênteses. Vamos verificar, ó, fazer uma prova real. De outra maneira, fazer uma prova real de que essa resposta confere. Ó. Da seguinte maneira, ó, vamos colocar assim, ó. Qual que seria o primeiro resultado que o computador ia calcular? Ele ia calcular R1. Ó, primeiro a gente sabe que são os parênteses, então esse parênteses primeiro, ó, tá mais à esquerda. 2 mais x seria a primeira coisa calculada. Depois ia calcular o outro parêntese, que ia ser o x menos 3. Depois ia calcular o outro parêntese, 2 menos y. Vamos reescrever a expressão em função de R1, R2 e R3. Ó. 1 divididos por R1 vezes R2 divididos por R3, certo? Ó. 1 divididos por 2 mais x, 2 mais x é o R1, vezes x menos 3, R2, não, vezes x menos 3, que é o R2, divididos por x elevado a 2 menos y, que é o R3. Tá? Agora, com essa expressão que sobrou aqui, o que seria feito? Ó, temos divisão, multiplicação, divisão, exponenciação. Só lembrando, ó, essa etapa que eu estou fazendo aqui é apenas uma conferência da resposta final para ver se essa expressão, né, computacional corresponde à expressão matemática na aritmética tradicional que a gente desejava. A gente está só fazendo uma prova real, uma conferência. Então, divisão, multiplicação, divisão, exponenciação. É feito primeiro a exponenciação. Então, a gente já tem um resultado R4, o computador ia calcular, que ia ser x elevado a R3. O que sobrou? 1 divididos por R1 vezes R2 divididos por R4. Depois sobrou divisão, multiplicação, divisão. Todas têm a mesma prioridade, ó. Multiplicação e divisão têm a mesma prioridade. Então, como é que é calculado? Da esquerda para a direita.
Ou seja, primeiro 1 sobre R1. 1 divididos por R1, que ia dar um R5. Tá? E aí a gente vai ficar com R5 vezes R2 divididos por R4. Daqui, como é que ia ser feito? Primeiro, ó, tem divisão, multiplicação e divisão, mas a multiplicação está à esquerda. Seria calculado um R6 igual a R5 vezes R2. Tá? Então a nossa expressão ia ficar R6 divididos por R4. Tá? Então, o que acontece? Quando a gente ficar com uma operação só no final, a gente volta substituindo, a gente volta a substituir, mas usando a aritmética tradicional, porque a gente quer voltar, a gente quer saber qual a expressão da aritmética tradicional que corresponde à nossa resposta, né, para ver se a nossa resposta está certa. Então vamos lá. R6 sobre R4, ó. R6 divididos por R4. Tá? Isso aqui vai ser igual. O que é o R6? R5 vezes R2. Então, vou colocar aqui, vou até copiar, ó, Ctrl C. R5 vezes R2. Tá? Depois, o que é o R4? Vamos ver. X elevado a R3. Então, vou colocar aqui igual X elevado, opa, X elevado a R3. Eu substituí agora já o R5. O que era o R5? 1 divididos por R1. Então, vamos copiar isso aqui tudo de novo. Vamos substituir aqui o R5. Divididos por R1. E o R2, o que era? Nosso R2 era x menos R3. Ó, x menos R3. Então, vou colocar lá no lugar do R2. X menos R3. Não, x menos 3. X menos 3, tá? Aqui, ó, quando eu substituo, eu coloco parênteses, tá? Aqui eu não substituí porque ter parênteses ou não nessa fração é desnecessário, tá? Assim como era aqui, ó, por exemplo, no R4x elevado a R3, ter parêntese ou não aqui não muda nada, mas aqui muda. Por quê? Porque senão seria feita a multiplicação primeiro. Então, quando eu substituo, a regra é botar parênteses. Eu tiro se não for necessário. Depois, 1 divididos por R1. O que é o R1? 2 mais x.
Então vou copiar toda essa expressão, vou continuar substituindo. O R1 aqui era 2 mais x, tá? E aqui o R3 era 2 menos y, tá? Agora, o que houve? Já substituímos todos os R's, tá? Essa que seria a expressão final. Mas, se a gente for ver, ela não parece com a original. Aparentemente não é a mesma. É que a gente tem uma fração multiplicando uma fração, né? Que não parece a mesma coisa. Mas a gente fazendo algumas operações matemáticas aqui, a gente vai perceber que é a mesma coisa. Por quê? Ó, quando a gente tem um número, aqui no caso x menos 3, multiplicando uma fração, que é 1 dividido por 2 mais x, o que acontece? Esse número passa para o numerador da fração. Então vou colocar ele lá, ó. Ó, aqui na verdade já seria substituído pelo ponto, ó, botei errado. Aqui a gente está substituindo pela aritmética tradicional, seria ponto, também seria ponto. Então aqui, x mais 3. Esse número multiplicou a fração, foi lá para o numerador. Agora, quando a gente tem uma fração dividida por uma fração, o que acontece? Uma fração dividida por um número, ou por uma fração, o que acontece? Porque esse número aqui, ó, é a mesma coisa que eu pegar, e eu posso escrever isso aqui como uma fração, ó. Eu posso escrever como o próprio número divididos por 1, né? Uma divisão por 1 não altera em nada. E o que acontece quando a gente tem uma fração dividida por uma fração? Como é que a gente calcula? A gente pega a primeira, a fração de cima, reescreve ela normalmente. E a fração de baixo a gente inverte. Então teria que pegar essa fração e passar multiplicando, tá? Mas invertida. Tá? Seria isso aqui. Ou seja, o que ficou essa nossa resposta? Ah não, só que eu não inverti ela, ó. Teria que inverter isso aqui. Só teria que ficar invertida. O 1, ela estava dividindo, passei multiplicando, tem que inverter ela. Numerador, o denominador, que era o 1, passa a ser numerador. O numerador passa a ser denominador. Bom, e aqui está provado que é a mesma coisa, ó, porque é só eu inverter esses fatores aí, ó. O 1 e o 3, o 1 e o x menos 3, se eu inverter eles de posição, acaba dando na mesma coisa. Eu posso fazer isso. A aritmética me permite, a álgebra me permite fazer isso. Boto 1 aqui, boto x menos 3 aqui. Então essa expressão final acabou sendo a mesma coisa. Ó, vou colar lá do lado para ver se é a mesma. Ficou a mesma coisa. Um sobre 2 mais x, x menos 3, x elevado a 2 menos y. Daria exatamente a mesma coisa. Tá? Então, pessoal, não necessariamente vocês precisam fazer todos esses passos. Aqui a gente fez uma prova de que essa resposta aqui corresponde, né, essa expressão computacional corresponde
a essa expressão da matemática convencional. Mas o que na realidade foi importante aqui? Foi a gente perceber, ó, que eu tenho um denominador. Então tem que colocar parênteses nesse denominador. Por quê? Porque senão o 1 ia ser dividido só pelo 2 e não pelo 2 mais x. Por que ele ia ser dividido só pelo 2? Porque a divisão tem prioridade sobre a soma. Então, se não tivesse parênteses, ia ser calculado primeiro 1 dividido por 2, para depois ser somado com o resto. Mas então, vou colocar esse parênteses. Aqui, ó, esse numerador também, ó, tem mais de uma operação no numerador, coloco parênteses. Esse expoente tem mais de uma operação, coloco parênteses. Basicamente isso. Tá? Então está resolvida a primeira questão. Vou apagar aqui. Valeu! Essas seriam as respostas.